As três principais empresas do setor aéreo brasileiro apresentaram à Agência Nacional de Aviação Civil dados estatísticos do primeiro trimestre de 2021. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Jaqueline Frison. Boa tarde. Falo sim, Carla. Muito boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Um setor este que vem sofrendo muito, como tantos outros, desde o início da pandemia. Pois bem, olha só, estes dados mostram uma queda de 53% na receita de serviços aéreos das companhias. De acordo com a ANAC, o impacto dessa baixa está diretamente ligado à diminuição de vendas de passagens aéreas, que por conta da pandemia caiu mais de 57%. Vamos entender um pouquinho mais dessa história? Então, vem para cá Pedro Duran, que vai trazer todos os detalhes. Pedro já vai entrar com a gente aqui. Pedro nos ouve, está com a gente? Ah lá, agora sim, Pedro divide a tela. Muito boa tarde para você, Pedro. Traz os detalhes para a gente. A gente sabe que o setor aéreo vem sofrendo, como eu falei com a Carla, desde o início da pandemia. Muitos países fechados, voos para fora, os voos aqui internos também, os domésticos foram prejudicados. O que você traz para a gente? Boa tarde. Oi, Jaqueline, boa tarde para você, para Carla e para quem acompanha o Visão. Quem teve que andar de avião nesses últimos meses deve ter percebido a diferença do período pré-pandemia. Na hora de escolher os voos, menos opções, voos muito mais caros e os aviões, muitos deles mais vazios do que a gente costumava ver antes. Isso porque, de fato, as companhias aéreas, a Latam, a Gol e a Azul, tiveram um prejuízo de 53%, ou seja, caiu pela metade a receita dessas empresas por causa da pandemia do coronavírus. E o impacto disso vem não só dessa queda de 57%, como você dizia, Jaqueline, no número de passageiros que deixaram de viajar no período da pandemia, mas também na alta do dólar e na alta do valor do combustível usado na aviação civil. Esses dados foram remetidos à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, pelas três companhias. A gente, inclusive, consultou as companhias para tentar entender o que estava acontecendo em cada uma delas. A Gol diz que não pode se pronunciar porque está em período de silêncio por causa da divulgação dos resultados. A Latam foi um pouco mais otimista, diz que agora no mês de julho os voos já começaram a melhorar um pouco mais de 30% em relação ao que vinha no mês anterior e que o nível de passageiros que viajam com a companhia já chegou a 75% do período pré-pandemia. A Azul foi um pouco mais pessimista, disse que teve que congelar pagamentos, congelar contratações e empurrar para frente os pagamentos para fornecedores para conseguir dar conta de manter o caixa em dia. A gente sabe que o setor aéreo já vinha com problemas mesmo antes da pandemia. Um exemplo disso é a Avianca, que entrou em crise aqui no Brasil, teve problemas sérios no caixa, e essas outras companhias que estavam tentando se organizar para conseguir enfrentar um momento um pouco melhor, agora foram tomadas pela pandemia, acabaram sendo pegas de surpresa e estão justamente recorrendo ao governo federal para tentar entender qual que é o melhor caminho para que todas juntas possam sair da crise e, com a retomada depois da vacinação, possam voltar a exercer o papel e a função que a elas tinha sido desempenhada antes mesmo da pandemia. Muitas dessas companhias, inclusive, tiveram um papel importantíssimo na ajuda do transporte das vacinas contra o coronavírus. Foi uma forma delas se manterem ativas durante esse período em que muitos passageiros deixaram de viajar e as companhias tiveram que reforçar os protocolos sanitários, assim como os aeroportos. Quem viaja sabe disso, tem que passar por um protocolo muito mais exigente. O horário do check-in foi, inclusive, antecipado em muitas dessas companhias para poder se adequar a esses muitos protocolos que deixaram os aeroportos em uma situação bem diferente daquilo que a gente via antes da pandemia, né, Jaqueline e Carla? Obrigada, Pedro Duran. O Pedro traçou aí bastante um panorama desse problema que a gente está enfrentando. Eu, como já estou nessa vida há bastante tempo, já vi de tudo com relação a companhias aéreas. A gente já lembra, eu pelo menos lembro, você é uma menina, mas eu lembro de quando companhias aéreas, por exemplo, era algo para pouquíssimos, pessoas riquíssimas é que conseguiam andar de avião, ir à Europa, por exemplo. Depois houve uma democratização muito grande, companhias de baixo custo entraram aí no circuito, mas a gente viu que dois momentos que eu acho que foram bastante, influenciaram bastante nas companhias aéreas. Primeiro, o 11 de setembro, que está
quase completando 20 anos. A gente lembra de como todas essas medidas de segurança mudaram muito e a relação das pessoas também com o voo, o medo, muitas vezes, de atentados começou a influir. E agora a pandemia, que destroçou em muitos lugares o setor turístico, os voos, né, passaram a ser para poucos de novo, inclusive também com questão de hoje as pessoas resolverem tudo pela internet, não fazerem mais viagens de negócio também. Então eu estou colocando aqui um pouco do que eu já vi passar e que eu acho que tem a ver com isso que a gente está vendo agora, né, Thaís? Olha, Carla, vamos pensar o setor aéreo o seguinte, ele faz parte de um grande setor de turismo e também de negócios, né, corporativo e tudo mais. É um setor que tem um custo operacional gigantesco, né? Imagina manter um avião parado no chão. Eu vou lembrar aqui equipes contratadas? Não, equipes fora, de voo, né, equipes de manutenção, você não tem como tudo? diminuir a quantidade de tripulantes num avião, né? Se tiver um passageiro ou 250 passageiros, a quantidade de tripulantes tem que ser a mesma, quer dizer, não é uma operação com baixíssima flexibilidade. Vou lembrar de 2 episódios mais recentes, a crise de 2008, a crise financeira de 2008, que durou até 2010, 2011, com países europeus quase quebrando, e aquele furacão, como chama, que vem de dentro para fora? Vulcão. Aquele vulcão da Islândia, que eu não sei falar o nome. Sim, que interrompeu o tráfego aéreo, sei lá, por dias, foi uma questão de dias. Sim. E encheu a atmosfera de partículas e não se enxergava nada. Nem os islandeses sabem falar o nome desse vulcão. E podia provocar uma parada da turbina. Então não era nenhuma questão de voo, porque voa-se por instrumento, mas era uma questão de segurança mesmo dos equipamentos. E aqueles dias parados provocou quase que a quebradeira de grandes empresas aéreas internacionais. Aqui no Brasil, as nossas companhias aéreas tiveram prejuízo de quase 20 bilhões de reais no ano passado. O Pedro falou aqui de parcerias que foram feitas para tentar segurar um pouco. Então, tem um retorno acontecendo. A ABAR, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, soltou agora essa semana dados que está quase chegando a 70% o nível de voos do pré-pandemia, mas 30% faltante ainda é bastante. E o custo operacional seguiu muito alto. O combustível, o petróleo, subiu de, sei lá, $10 na baixa ou quase negativo do ano passado para mais de 70 agora. Então, o custo operacional de manter o avião parado, manter as suas equipes, né? Muitas empresas tiveram que fazer operações de se juntar, de fusão, para poder conseguir sobreviver. E aqui no Brasil temos poucas companhias que estão tentando fazer a mesma coisa. Vamos num ver futuro o que é diferente, porque uma coisa é o vulcão, acaba o vulcão, todo mundo volta para lá e para cá. Mas e agora? E como é que vai funcionar o turismo do negócio, o turismo corporativo, de você pegar, fazer um bate-volta para fazer uma reunião pessoal, né? Qual vai ser a diferença? Não vai precisar mais, né? Então tem uma revolução em curso aí de um setor que envolve várias empresas do mundo inteiro e o Brasil vai fazer parte dessa mudança.